Bom dia! Que coisa boa a gente estar se encontrando de novo, né? Combinei com vocês, né, que toda terça-feira, às 8h30, a gente vai estar se encontrando aqui pra gente conversar muito sobre todas essas questões que tanto travam e bugam, né, os negócios em terapia. E isso é muito significativo, principalmente porque o que a gente percebe? Que existem situações que são muito específicas e que elas fazem parte de todos os processos dentro dos negócios de terapia. Para mim, para ti, para todo mundo que trabalha dentro da área das terapias, que trabalha dentro da área da saúde, que trabalha com serviços, prestando, né, serviço para as pessoas. E é muito, muito interessante a gente conseguir fazer essa leitura. Por que eu digo que é interessante fazer essa leitura? Porque a gente percebe que todos esses profissionais, eles acabam tendo os mesmos problemas. Quando eu falo problemas, são as mesmas dificuldades, né? Então, quando eu comentei ontem que a gente precisava falar sobre quais são os erros mais comuns do terapeuta e do profissional da saúde que não consegue atingir os seus resultados, é porque sim, esses erros eles são comuns entre todos os profissionais em algum momento da vida, tá? Em algum momento, seja antes de começar a trabalhar, seja numa transição de carreira, seja depois de já estar trabalhando. E aí a gente percebe o quê? Muitos desses profissionais são profissionais que têm diversos cursos, são profissionais que são referências, às vezes, né, de estudo. Ui, quase que cai aqui. Referências de estudo, mas que a gente percebe que não conseguem prosperar com o seu negócio. Não conseguem fazer aquilo dar certo. Não conseguem captar cliente. Não conseguem faturar. Por quê? Porque os erros são comuns, gente. São comuns comigo, com vocês, com todo mundo que trabalha nessa linha terapêutica, nessa linha de serviços, né? Quantos a gente já percebeu que sempre estão buscando mais um curso? Nós já fomos essas pessoas. Eu já fui essa pessoa. Talvez vocês tenham sido ou ainda são essas pessoas que acham que precisa mais um curso, acha que precisa mais uma formação, acha que precisa mais um movimento, acha que se fizer mais um curso vai conseguir entregar aquilo que deseja, vai ter o resultado que deseja. E eu tô aqui, gente, para dizer uma coisa que talvez vocês fiquem tristes comigo. Não é mais um curso. Olha, bom dia, a Sinara, a Dani, as minhas terapeutas for fio maravilhosas, minhas mentoradas, ó. Bom dia! E isso a gente conversa muito, né? Principalmente na mentoria, que, ó, a Dani, ela já foi essa pessoa e eu já fui essa pessoa, né? Porque a gente sempre tinha aquela sensação de que se tivesse mais um curso, aí ia dar certo, né? Adorei o que a Sinara trouxe, eu me proibi de comprar mais cursos. Exatamente, sim. Não é sobre o curso, gente, não é. Não é sobre ter mais uma formação, é sobre saber o que fazer com o que tu tem. Porque acontece muito, principalmente quando chegam as mentoradas ou os mentoradas, né? E os mentorados a gente conversa e aí... Bom dia, Anderson, a caminho de mudar. É sobre isso que o Anderson colocou aqui. Porque eu até brinquei com ele quando eu conversei com ele ontem, eu falei, a gente tem que parar de fazer curso e começar a fazer dinheiro com o que se tem. Porque, gente, muito disso, primeiro, tá no nosso entendimento. Esse nosso entendimento de saber que não é sobre mais uma formação. Tu não vai transformar a vida do teu cliente, transformar a vida do teu paciente se tu fizer mais uma formação. Não é sobre isso. Tu vai transformar a vida do teu cliente, tu vai transformar a vida do teu paciente, aquele que chegar para ti, se tu tiver algo que parece que nós temos, mas a encontrar esse diferencial não é simples, que é ter
clareza. Como assim, Mel? Como clareza? Clareza sobre tudo que tu faz, sobre o que tu entrega, sobre todas as formações que tu tem. Por quê? Porque uma das dificuldades maiores dos terapeutas, dos profissionais da saúde, é ter milhares de formações, muitos cursos bons, serem profissionais incríveis e não saberem como entregar isso para o paciente, não saberem como vender. Eu sempre digo, né, que um dos erros comuns, eu vou falar erros, mas só não é um erro, mas é só para que a gente fique mais fácil a comunicação, né? Um dos erros comuns de cara, principalmente, é a clareza da sua estrutura de negócio. Quando eu falo em estrutura de negócio, o que eu tô querendo dizer? Tu olhar para tudo aquilo que tu tem, tu botar no papel todas aquelas formações que tu tem, por exemplo, e dizer o que eu vou fazer com isso aqui. Por quê? Quanto mais tu abre o leque do teu cardápio de entrega, menos tu consegue explicar, vender ou ter clareza do que tu faz, tá? Isso é regra. Confiem no que eu tô falando, podem ter certeza. Quanto mais formações tu tem avulsas, porque a área das terapias a gente tem um detalhe que é diferente de todas as áreas, né? Na área das terapias existem muitos cursos livres, né? O que são cursos livres? São cursos onde alguém fez a formação e depois replica essa formação ou replica esse curso para outro grupo de pessoas, aí que replica para outro grupo de pessoas. Então, esses cursos livres, eles acabam entrando em várias áreas, né? Então, as pessoas vão fazendo muitos desses cursos, que são cursos de carga horária menor, são cursos rápidos, e depois não sabem o que fazer com toda essa formação. Não é sobre ter mais um curso. Então, um dos primeiros erros que a gente percebe de cara é falta de clareza enquanto profissional na sua entrega, na sua fala. Por quê? Porque eu falo que eu costumo ver muitos profissionais, muitos terapeutas que passam por mim, ou na formação do método Forfil, que também é uma formação que a gente fez de uma forma diferenciada, porque nós pegamos várias formações e nós formatamos uma. Então, o profissional que faz a formação do método, ele sai com todas essas áreas formatadas em um único método. Isso dá para ele o quê? Clareza. Isso facilita a venda do processo dele. Isso facilita que ele consiga dizer para o cliente dele o que ele faz. Porque eu percebo que essa clareza é o primeiro pilar que trava o faturamento do terapeuta, é o primeiro pilar que trava o negócio dele alavancar e prosperar, por falta primeiro de clareza. Então, o que acontece? Às vezes, é o que eu sempre digo, né? O profissional tem muitas formações, ele é uma pessoa excelente na entrega, excelente no que faz, só que essa excelência na entrega, ela só acontece depois que o cliente chega. E aí, meus amores, não que não seja importante, pelo amor de Deus, não interpretem, né? É extremamente importante a entrega. É extremamente importante essa entrega de qualidade. Só que se tu não souber chamar este cliente, se tu não souber captar esse cliente, se tu não souber fazer com que ele chegue, infelizmente não adianta tu ter uma entrega de valor. Faz sentido pra vocês esse nosso papo? Faz sentido? Quem é que tá passando por isso, né? Eu passei muito por isso. Por quê? Porque a gente não tem dúvida do nosso servir, a gente não tem dúvida da nossa entrega, a gente não tem dúvida daquilo que a gente quer fazer, da nossa missão. O problema é que as pessoas só vão saber disso depois que chegarem. E onde está o grande delay que a gente encontra? Como fazer elas chegarem. E fazer as pessoas chegarem, ter resultado em cima disso, exige o primeiro pilar que eu trouxe para vocês, que é clareza, e o segundo pilar, gente, que é esse aqui.
Muita gente vai dizer, Mai, Mel, não, esse não. E eu vou dizer, esse sim. Constância. Constância. Nós estávamos num grupo de mentoria que eu participo, que é um grupo com profissionais que são referências para mim, tá? E nós estávamos falando sobre essa moda agora de não precisar produzir conteúdo, não precisar fazer live, não precisar... Que agora tá na moda, né? Pessoas venderem essa informação. Gente, o básico é o que funciona. Hoje, a mentoria que eu tô é uma mentoria de infoprodutores, é uma mentoria de profissionais, é uma mentoria de profissionais liberais que estão em outro patamar. Eu me espelho muito, eu sempre gosto de dizer que eu prefiro sentar em mesas onde todas as pessoas são mais inteligentes que eu, porque é ali que eu aprendo. Mesas onde nós nos destacamos não são mesas que vão nos colocar num patamar seguinte, tá? Gravem isso. Né? Se tu for mais inteligente da mesa, troca de mesa. E aí, ali ontem mesmo, foi se falado muito nisso, que essa questão de não produzir conteúdo, tu não tá entregando o teu servir pro outro. As pessoas querem fazer coisas que são mais fáceis, que são mais práticas, que são menos cansativas. Nada vai acontecer na tua vida sem esforço, gente. Essa coisa de... eu vou te ensinar de forma que seja mais prática, eu vou te ensinar onde tu não precisa entrar em exaustão para fazer as coisas. Não tô dizendo que precisa entrar em exaustão, mas eu tô dizendo que o básico que funciona é fazer o que tem que ser feito. Essa coisa de não precisar fazer, a única pessoa que ganha com isso é quem tá te vendendo essa história. Então, eu fui a terapeuta que fiquei dentro do consultório e que não tinha ninguém para me dizer o que eu tinha que fazer. E nós chegamos a um faturamento de consultório, tá? Porque teve gente que já me disse assim, Bel, mas tu chegou nesse faturamento formando terapeutas. Não, eu cheguei nesse faturamento de 35 mil, 45 mil reais mês no consultório, fazendo o meu servir, fazendo a minha entrega. Não é sobre fazer formações. Isso é outro patamar, é outro negócio. O que eu quero dizer para vocês é que quem tá aqui me escutando precisa entender que existem 2 pilares importantíssimos para que o teu negócio comece a funcionar. Depois a gente vai falar do terceiro. O primeiro é clareza no que tu faz. Se tu tiver 1000 formações e tu não tiver clareza nessas formações, tu não vai conseguir fazer esta venda. Por quê? Vamos falar de neurociência, tá? Bem a questão neurológica mesmo, tá? Neurofuncional. O ser humano, ele só relaxa em segurança, tá? O ser humano, o animal, os animais, só relaxa em segurança. Vocês podem ver que uma criança, por que ela pede que tu repita, por exemplo, a mesma historinha várias vezes para ela dormir? Não é sobre a história, é sobre a previsibilidade do que vai acontecer. Então, olha só, o ser humano só relaxa em segurança. Se ele só relaxa em segurança, ele precisa ter segurança do que tu tá falando. Porque o ser humano só relaxa em segurança e segurança só vem por previsibilidade. A segurança, ela só se dá por previsibilidade, que é o quê? Eu ter certeza do que vai acontecer. Por que muitos de vocês que estão aqui passaram ou passam pela situação de querer fazer uma transição de carreira do CLT para terapia e não faz? Por previsibilidade. Por acharem, né? E não tô dizendo que tá errado, mas o que eu quero dizer para vocês é por acharem que no mês seguinte, no mês que vem, tá garantido o teu salário, que no mês que vem aquele teu salário vai acontecer, né? E dentro das terapias, não. Dentro das terapias, tu tem que construir esse teu processo. Então, por que faz com que as pessoas não deem o passo? Por não ter segurança de previsibilidade.
E automaticamente, quando tu vai vender o teu processo, se tu não tem segurança nessa previsibilidade que tu vai entregar para o teu cliente, ele não vai comprar. Ele não vai agendar. E se tu perguntar para ele, por que tu não agendou comigo? Ele vai dizer, não sei. Porque é processo neural. Ele não se sentiu seguro, mas ele não sabe que não se sentiu. Tá? Então, essa clareza, por exemplo, vem uma pessoa para mim e me diz assim, vamos supor que eu não tivesse clareza do meu negócio, tá? Vou dar 2 exemplos para vocês. Eu vou falar como se eu não tivesse clareza e depois eu vou falar com clareza. Topam? Só para vocês entenderem como é que é? Vou fazer um exemplo aqui, pode ser? Tá. Ó, uma pessoa chega para mim, tá? E me diz assim, Mel, eu tô com insônia, ansiedade e eu tô com perda de apetite. Tu pode me ajudar? E eu sei que eu posso, por óbvio, né? Então eu vou dizer, sim, eu posso te ajudar, tá? Aí ela me pergunta assim, como que tu pode me ajudar? Como que a gente pode fazer? E aí, eu não tenho clareza, suponhamos, tá? Aí eu pensem que, como se eu fosse aquele terapeuta que não tem clareza, que tem um monte de informações. Eu ia dizer assim, então, olha só. E aí bugou. Porque assim, como que eu vou explicar que eu consigo ajudar se eu tenho técnica X, Y, Z, W, H? E eu vou dizer, então, olha, eu trabalho com método X, método Y, eu consigo te ajudar com técnica X, eu consigo te ajudar... O paciente não entendeu nada. O cliente não teve previsibilidade, o cliente não teve clareza, o cliente não entendeu o que tu estava falando. Ele achou muito legal tudo que tu faz. Porque talvez ele diga assim, nossa, essa técnica é muito legal, esse método é muito legal. Mas ele não teve clareza que aquilo é pra ele. Agora, olha a diferença se um paciente chega pra mim e fala a mesma coisa, tá? Considerando o meu trabalho hoje, que é... Olha, a Dani colocou, essa era eu, por isso eu nem me arriscava a vender. Adorei essa, Dani. A Dani já se prevenia. Já que eu não sei o que falar, eu não vou nem tentar. Dani, essa, mas agora que tu é forfim mentorada, tu vai aprender. E aí, o que que acontece? Me senti uma fraude aqui. Dani, chegou onde eu queria. Quem mais já sentiu isso aqui? Se sentir uma fraude, gente, por falta de clareza. Não é por falta de entrega. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é sobre o que vocês fazem, é sobre como vocês explicam. Ó, tô tirando o fardo de um monte de gente aí, hein? Tô aliviando as costas de um monte. E agora? Voltou? Bom, vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês me avisem, hein? Foi? Me avisem, tá? Porque travou, foi a minha internet. Sabe o que que acontece? A gente faz 1 semana que a gente tá aqui, né? Morando aqui. E eu vou mostrar pra vocês qual é o problema bom que eu tenho, tá? Esse é meu problema bom, né? Ó. Eu tenho esse mato maravilhoso aqui. E aí a gente tá com dificuldade de achar uma internet que não trave, gente. Acreditem nisso. Porque na frente é mar e atrás é mata. E aí a gente não tá conseguindo agora uma internet adequada. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vou continuar aqui e qualquer coisa vocês me tragam nos comentários se faltou alguma informação para vocês entenderem a lógica, tá? Então, eu tava falando do comentário da Dani, de falar de fraude, né? De se sentir uma fraude. O que que acontece? Quando a gente se sente assim, não é sobre mais uma formação, não é sobre mais um curso, não é sobre a tua entrega, é sobre a facilidade da tua explicação em relação ao que tu faz, gente. Esse é o problema. O que que acontece? Eu vou te dar um exemplo, tá? Então, como a gente estava falando. Quando o paciente chega para mim e me diz assim, Mel, eu tenho ansiedade, insônia e perda de apetite. Tu pode me ajudar?
Se eu tenho clareza do que eu tô vendendo, se eu tenho clareza do que eu tô fazendo, se eu tenho clareza do que eu tô entregando, que é o que acontece hoje com a minha... Eu só atendo com o método Forfil, obviamente, né? O que eu falo? Eu falo o quê? Claro. E aí se ele me pergunta como, o que eu falo? Eu tenho uma forma, eu trabalho com um método que faz uma liberação de memórias, de vivências que tu teve, que fazem com que o teu corpo entenda que sintomas físicos, emocionais e de comportamento sejam os gatilhos para que tu esteja assim hoje. Então eu consigo te ajudar a liberar essas memórias para que tu melhore. Ponto. Ponto. O paciente não quer saber o nome do método que eu trabalho. O paciente não quer saber quantas sessões no primeiro momento. Ele não quer saber. É isso que ele me perguntou. Como eu posso? Aí ele vai me perguntar. E como funciona? Aí eu vou responder só o que ele me pergunta, no tempo dele. Aí eu vou responder o quê? Olha, através de um mapa de aplicação, onde a gente encontra os momentos, as cicatrizes da tua vida e libera. Ele pode ser aplicado online ou presencial. Aí eu vou explicando para o meu cliente conforme ele me pergunta. Porque isso vai abrindo gavetinhas na cabeça dele para que ele entenda o que vai acontecer. Aí ele vai me perguntar, tá, mas quantas vezes eu tenho que fazer, por exemplo? Aí eu vou dizer o quê? Do método Forfil, 3 sessões, uma sessão a cada 30 dias. E aí ele vai montando na cabeça dele as caixinhas e vai entendendo a previsibilidade do que vai acontecer. Ele vai entender que eu vou atender ele com um método, que pode ser presencial online, que vão ser 3 vezes, e ele vai construindo essa segurança em mim. Ele vai construindo esta segurança na minha entrega. Ele vai construindo essa segurança no meu método. E aí ele faz o quê? Agenda a sessão comigo. Então, gente, a grande maioria de terapeutas que eu percebo, principalmente dentro da mentoria, que a gente fala sobre negócios, e ali é a primeira coisa que a gente faz para destravar isso, é entender qual é o teu modelo de negócio. O que tu faz, como tu faz, é o teu modelo de negócio. Então, a clareza é o primeiro pilar que faz com que o faturamento dentro das terapias não aconteçam, porque é antes da entrega. Essa clareza ela tem que acontecer antes dessa entrega, não depois. Depois, tu vai fazer a tua melhor entrega, o teu cliente já sabe que tu entrega bem, ponto, tá? Segundo, que foi o que eu falei pra vocês, em relação à constância. Hoje, peguem esse dado, gente, 87% das pessoas no Brasil consomem Instagram. 4 horas, 50 minutos por dia, cada pessoa, a média do Brasil, consome conteúdo em rede social. Mel, mas eu não gosto, mas eu não quero, mas eu quero fazer captação só para o atendimento físico. Independente disso, é ali que tu tem que mostrar o teu servir. Não quer? Tá tudo bem. Mas não queira, então, os resultados de quem faz isso. Por quê, gente? Existem diversas formas de captação de cliente offline. Várias formas. Só que hoje as redes sociais, imagina que tu tem uma loja de roupa, tá? E tu tem esse casaco branco para vender. Tu pode pendurar esse casaco na vitrine ou tu pode pendurar esse casaco dentro da loja. Ele está para vender da mesma forma e algumas pessoas vão ver ele da mesma forma. Mas o que é mais fácil? Quem passa na vitrine, olhar, gostar e comprar? Ou quem tem que entrar na loja e olhar lá dentro esse casaco? Quem passa na vitrine. É fato. Não sou eu que tô falando, entendeu? Não é uma invenção da Mel para vocês. Isso são números. Isso são regras. Isso são situações que hoje tá acontecendo na nossa vida. É assim. Mel, mas eu não quero. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não quero o mesmo resultado de quem tem constância. Não adianta, gente.
E aí eu brinco que vem umas chineladas de amor, mas é sobre isso. Não sair da zona de conforto não vai te dar o que tu quer. Ou tu te mantém como tu tá hoje, se está bom pra ti, tá tudo bem, ou tu mexe naquilo que não tá dando certo. Eu costumo dizer que se tu sabe e não faz, é a mesma coisa que não saber. Se tu não sabe o que tu faz, tu tem que entender como saber. E se tu sabe o que fazer, mas tu não sabe como fazer, tu tem que encontrar alguém que te ensine como fazer. Não tem milagre, sabe? Não tem como. Hoje, as terapias, ela é uma área muito ampla. Hoje, nós temos uma gama muito grande de terapeutas. E eu acho isso fantástico, porque tem trabalho para todo mundo. Tanto tem trabalho para todo mundo, que eu tava montando um material e nós temos 2 milhões de pessoas com sintomas de ansiedade. Gente, 2 milhões de pessoas que precisam ser tratadas. Vocês realmente acham que existe concorrência dentro da terapia? Não existe. Não existe concorrência se tu souber o que tu faz. Se tu tiver clareza em como vender o teu serviço. Se tu tiver certeza da tua entrega. Por quê? Por que não existe concorrência, gente? Porque as pessoas vão se conectar com quem elas se conectam. As pessoas vão comprar de quem elas se conectam. Não tem... Todo mundo tem algo que é muito individualizado. Que é seu. Existe exatamente como a Sinara trouxe pra gente. Não existe concorrência. Quem vai comprar a formação do método da Mel? Quem gostar do meu método e gostar de mim. Gostar de mim em que sentido? Da forma que eu explico, da forma que eu entrego. Se alguém tiver, por exemplo, aqui na live e escutar a forma que eu falo, que eu explico e não se conectar comigo, não vai comprar minha formação e tá tudo bem. É isso que eu quero que vocês entendam, tá tudo bem. Talvez alguém esteja me escutando e dizendo, Mel, eu quero estar na tua mentoria, porque o que tu tá falando de negócio faz sentido pra mim. Show! Talvez alguém diga, Mel, não acho que a linha que tu trabalha faz sentido. Tá bom também. Então, quando vocês têm essa clareza, vocês vão entender que as pessoas compram pessoas. E aí vem o que eu estava falando sobre rede social. É ali que as pessoas... Hoje, vou dar um exemplo para vocês. Vou indicar um exemplo. Vou indicar a Sinara aqui, que tá conversando aqui comigo. Eu tenho uma terapeuta. Eu tô assim. Eu vou dizer, olha só, eu tenho uma terapeuta para te indicar, tá? É a Sinara, né? Eu vou te passar o contato da Sinara. O que as pessoas perguntam hoje? Me passa o Instagram dela. A Sinara tem Instagram. Porque elas querem se conectar com a pessoa, elas querem ver quem essa pessoa é. É isso. Então, essa questão de cuidado com quem vende facilidade para vocês. Cuidado com quem passa na mão e diz, não precisa fazer. Gente, eu estou em mentorias que tem as maiores pessoas dentro das áreas e todos, ontem estavam falando sobre isso, todos peguem pessoas de sucesso na área de vocês, peguem pessoas de sucesso que vocês gostam e vejam o que elas fazem. Elas servem o outro. Servir o outro é o que vai fazer com que as pessoas se conectem contigo. E hoje, na nossa era digital, o que é servir? É estar aqui numa live, por exemplo, dando para vocês, é o meu servir, os passos para que vocês possam olhar para o negócio de vocês. É vocês estarem fazendo conteúdo para os clientes, para os pacientes de vocês entenderem como eles podem se ajudar. Se vocês forem aqui no meu Instagram e consumirem o que eu tenho, desçam. Nossa, tem muito conteúdo. Tem conteúdo que fala sobre emoções e sintomas. Tem conteúdo que te ensina por que emoções ruins adoecem. Tem vídeo que te ensina como que as emoções curam. Tem vídeo que te ensina por que as doenças crônicas acontecem. Tem vídeo que te ensina sobre quais são os 5 pilares do teu faturamento. Tem muita coisa que te ensina. Ai, Nani, que saudade de ti. Tá aqui comigo. Entende? Eu vou estar sempre servindo. Por quê? Gravem essa frase, anotem essa frase. Talvez vocês tenham visto os meus stories
e tenham visto que ontem um dos meus mentores, que é o Wendel, repostou uma placa de faturamento que a nossa empresa teve, tá? Como mentoria de terapeutas e como formação do método. E eu quero que vocês gravem essa frase, porque tem pessoas que olham só pro resultado final de vocês, meu ou de quem quer que seja. O dinheiro, o faturamento, o resultado, ele vai ser consequência de duas coisas. Ele vai ser consequência de quem tu te transforma no caminho, de quem tu aprende a ser. Tu aprende a ser mais amoroso, tu aprende a ser não julgador, tu aprende a ser mais antifrágil, porque vai ter julgamento de tudo que é lado quando tu começar a fazer esse movimento. Tu te torna aquela pessoa que quanto mais bate, mais firme tu fica. Tu vai te tornar aquela pessoa que quer transformar a vida do outro, não só a tua. Não é sobre transbordar na tua vida, é sobre transbordar primeiro na tua, mas depois na do outro. Por quê? Porque quem tem medo de julgamento, eu fui essa pessoa, tá? Quem tem medo de julgamento, quem tem medo de se expor, que tem medo de falar, que tem medo de errar, está negligenciando o seu servir, gente. É forte isso, né? Mas quando tu te dá conta de que aquela frase que é a nossa frase, o nosso carro-chefe, né? Que 1% do que tu sabe pode ser um milagre de alguém. E por medo, por vergonha, por não querer se expor, por medo de errar, tu não entrega isso pro outro, tu tá negligenciando o teu servir. E resultados, eles são baseados em servir, em transformação. Então, o resultado do dinheiro, ele vai vir por duas situações. Por quem tu te torna e pelo caminho que tu escolhe servir ao outro. É sempre sobre transformar pessoas, sempre. O dinheiro é consequência desse processo. Só que se não tiver claro isso pra ti, se tu não tiver claro de que tu tem um servir que é importantíssimo, que tu tem um servir que é tua missão, que é teu propósito, que tu sabe o que tu entrega, mas tu vem com aquele papo de, eu não gosto de vender, eu não gosto de produzir conteúdo, eu não gosto de... Tu tá negligenciando tudo isso que tu sabe, e tudo isso que tu sabe não vai ser entregue pro próximo, não vai transformar vidas de pessoas e teu retorno, tua prosperidade, o teu financeiro também não vai acontecer. Vocês entendem como o dinheiro é a energia da vida? É nesse sentido, é sobre servir, gente. Aí ontem eu escutei assim, de uma pessoa, né? Nós conversando, ela disse assim, que ela, tipo, tava com o mesmo carro há muito tempo, né? Ela disse assim, mas pra mim tudo bem, tá tudo bem, né? E aí eu falei pra ela, mas tu já passou, parou pra pensar, já passou pela tua cabeça que quando tu compra um carro, tu tá realizando um sonho teu, mas tu também está ajudando o vendedor, ajudando a fábrica, ajudando o cara que monta, ajudando... Gente, a gente tem que parar de olhar pro dinheiro como um vilão ou de dizer que a gente a gente já melhorou em relação ao dinheiro, já quebrou crenças, já rompeu crenças, já trabalhou nosso sistema. Tá aí na prática. Onde é que tá isso? Entendem? É na prática. É na prática que a gente muda o jogo, gente. Dani, coisa boa de ter aqui. É na prática que a gente muda o jogo. Então, esses dois são os primeiros dois pilares que tem que estar claro para qualquer terapeuta, para que a gente consiga fazer com que o negócio de vocês prospere. Não é sobre a tua entrega. Parem de focar no lugar errado. Entenderam? O lugar errado é focar em mais um curso, mais uma formação, mais. Não precisa, não é sobre isso. Bom dia, Mari! Bom dia! É focar em clareza na tua entrega, a tua estrutura de negócio. Se tu tem 1000 formações, o que tu vai fazer com isso? O que tu vai fazer com essas 1000 formações? Entendeu? Voltou. Segundo, teu servir. O teu servir é quem vai romper esse processo.
Porque é o teu servir que vai te dar resultado. É o teu servir que vai fazer a tua entrega acontecer. É o teu servir que vai mostrar onde tu vai fazer esse movimento. Gente do céu, olha aqui. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Esses dois pilares. Cuidem quando tudo for muito facilitado. Cuidem quando vocês receberem muitas promessas, né? Ah, mas com esse curso tu vai fazer... Com a própria turma do Método Forfil, o que eu faço? Eu digo para o pessoal sempre, eu vou abrir turma do método, turma da formação, né? Quando a gente abre turma da formação do método, eu dou 3 aulas antes, mas eu não dou as 3 aulas como a gente vê. Ah, eu vou dar 3 aulas surpresas e aí depois eu vou abrir. Não, na primeira aula eu já falo, gente, essas 3 aulas são para abrir o método. E por que eu dou essas 3 aulas? Para que tu, que pretende entrar na formação, me conheça, saiba se tu gosta da forma que eu ensino, saiba se tu vai gostar da forma que eu falo, porque não tem coisa pior do que tu entrar numa formação, numa mentoria e não ter conexão com quem tá te ensinando, não ter conexão com quem vai te entregar, não ter conexão com quem vai te ajudar a chegar. E na mentoria a mesma coisa. Eu tenho certeza que todos vocês sabem o que fazer, ou se não sabem, tem uma ideia, o problema é como fazer. E é isso que às vezes trava o negócio de vocês. É isso que trava o faturamento de vocês. É como fazer isso acontecer. Então, o terceiro pilar que vocês precisam olhar no negócio de vocês é encontrar o caminho, encontrar o que fazer ou encontrar como fazer. É só isso que vocês precisam, não é mais uma formação. Então, encontrem alguém que possa dar este caminho para vocês. Dentro das terapias, hoje a nossa mentoria para negócios em terapia, ela está entregando exatamente aquilo que eu não tive durante esse processo e que muitos de vocês também não tiveram. Que é que caminho seguir? O que eu tenho que fazer com tudo isso que eu tenho? O que eu tenho que fazer com toda essa minha entrega? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês precisam definir, decidir e escolher o caminho que vocês vão seguir, entendendo que não existe nada facilitado. Tem uma frase que eu adoro dizer que assim, é simples, mas não é fácil. É simples, mas por que eu digo que não é fácil? Não é fácil porque tu tem que fazer a tua parte. É óbvio. Ai, Mel, isso é óbvio. Não para todo mundo. Não para todo mundo. Por quê? Porque o caminho tu tem é fazer. Ó, a Si já encontrou, a Sinara, minha mentorada maravilhosa. Então, é isso que a gente precisa fazer. É a gente entender que nada vai acontecer. Vocês já viram alguma empresa? Uma empresa de, sei lá, de óculos, tá? Entrar um mês pensando, vamos fabricar tantos óculos e vamos ver o que vai dar. Não, né? Elas têm previsibilidade, elas têm faturamento, elas têm que alcançar produção, elas têm que saber. Entendam que terapia também é um negócio. Que tu tem que entrar no teu mês sabendo quanto tu vai faturar, tu tem que entrar no teu mês sabendo que ações de venda tu vai fazer, tu tem que entrar no teu mês sabendo que tu tem que produzir conteúdo, sim. É teu negócio. Mel, mas eu odeio produzir conteúdo. E vocês acham que tem dias que todo dia eu acordo maravilhosa, vamos produzir conteúdo? Não, gente, mas é meu trabalho. Meu trabalho é servir vocês. Meu trabalho é servir os meus pacientes. Ai, que linda! Ter te encontrado mudou completamente minha forma de trabalhar e ver o meu negócio. Gente, a Sinara, a terapeuta Forfil, ela entrou na mentoria agora e pensa numa pessoa que faz o que tem que ser feito. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ela assiste a aula, ela executa. Ela assiste a aula, ela executa. É sobre isso. O meu servir, ele vai estar ali. Só que vocês precisam fazer. E às vezes a gente escuta muito e é muito triste. Porque o que acontece, né? Linda! Acontece que hoje a internet, gente, ela deu voz para muitas pessoas. Isso é maravilhoso. A internet deu voz para mim,
para mim poder trazer o meu serviço para vocês, para mim poder apresentar para vocês o meu, né, a minha formação, para mim poder, né, mostrar para vocês, assim como deu voz para muitas pessoas boas, e em contrapartida também deu voz para muitas pessoas que vendem o fácil, que vendem o rápido, que vendem o milagre. Cuidem, porque dessa forma só ganha quem vende para vocês. É triste falar isso, tá? Eu recebo todos os dias no meu direct, todos os dias, umas 5, 6 mensagens. Ah, Melina, eu tava procurando o teu perfil, te encontrei e quero te ensinar a não sei o quê. Gente, não existe milagre sem trabalho. Não existe. Agora, existe trabalho inteligente. Essa é a diferença. Trabalho inteligente é tu saber, é tu fazer tudo o que tem que ser feito, mas fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque a gente vê muitas dessas situações de medo de crença, medo de julgamento, medo de erro, e tu não sai de onde tu tá. E tu não vai sair. Então tu precisa ter um caminho de execução, o que fazer. Que é isso, como diz a Sinara, ela é boa aluna, exatamente. É fazer o que tem que ser feito. Porque se tu faz o que tem que ser feito da forma inteligente, vai ter resultado. Não tem erro. Só termina quando tu desiste, não termina quando acaba. Entendeu? É só quando tu desiste. Só que aí o que a gente percebe? Picos, né? As pessoas fazem e param, fazem e param, fazem e param. E o resultado não vem. As pessoas trocam de forma de olhar para o seu negócio muito rápido. Ai, eu vou fazer isso aqui que eu aprendi com a fulana e aí, ai, não deu certo. Quanto tu tentou? Quanto tu fez? Quanto tu executou disso? Ai, mas eu tentei 2 meses. Gente, não é assim que funciona. É fazer e repetir. E repetir até dar certo. Só que de forma inteligente. De forma onde a gente sabe o que ser feito. Então, gente, esses 3 pilares, né, que eu trouxe para vocês sobre analisar o negócio de vocês em terapia, entender que se tu não tiver esses 3 processos, o teu negócio não vai deslanchar a nível de faturamento, tá? Não vai. E isso eu te digo por olhar para isso anos e todos os dias e olhar para os negócios das minhas mentoradas e olhar para os negócios de todos esses processos que a gente encontra. Então, assim, se tu não tem clareza, se tu não tem servir, né, que é a constância, e se tu não tem o caminho, tu vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu fiz isso por muitos anos. Eu era a pessoa que atendia a sessão por R$70. Entendeu? Por quê? Porque ali eu tinha duas situações, tá? 2 pilares que me incomodavam, que eram um problema para mim. O primeiro, eu não sabia precificar meu negócio, eu não sabia o que era o meu negócio, eu não sabia como vender o meu negócio, primeiro, tá? Então eu não tinha encontrado ainda alguém que me ensinasse a fazer isso. Então aqui, quando eu encontrei alguém que me ensinou a fazer, um dos mentores que eu tenho, pronto, rompi essa barreira. E o outro era o medo de quê? Julgamento, medo do que iam falar, medo de me expor, medo de me posicionar. E isso aqui, meus amores, sabe quando rompe? Fazendo. Rompe quando tu entende que ninguém vai fazer por ti. Rompe quando tu entende que o dia que tu precisar, ninguém vai estar lá pagando a tua conta, pagando a escola do teu filho, pagando o teu plano de saúde. Eu vivi isso na prática quando meu pai faleceu, foi 2022, quando ele faleceu, eu olhei ao meu redor, foi muito engraçado assim, e eu olhei e eu falei, meu Deus, todo mundo tá seguindo a sua vida. As pessoas, e isso é verdade, as pessoas não estão nem aí pra mim. E elas não tinham que estar mesmo. Elas não tinham que estar. Elas estavam seguindo a vida delas. Então, quando eu entendi isso, eu fui seguir a minha. Porque eu te vou dizer uma coisa pra vocês, ninguém está nem aí pra tua vida.
Elas só estão aí se elas quiserem te julgar, se elas quiserem apontar o dedo, se elas quiserem falar de ti. Aí elas estão preocupadas. Fora isso, ninguém tá preocupado se tu tá precisando de algo, se o teu negócio não tá dando certo, se tu não tá conseguindo vender. As pessoas não estão preocupadas, gente. Faz o teu caminho. Olha pro teu negócio, busca o que é verdadeiro pra ti. As pessoas não estão preocupadas com a tua caminhada. Elas estão... E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Peguem as pessoas que julgam, que falam, que apontam o dedo. Todas elas estão num processo inferior ao teu. Sabe por quê? Porque quem prospera quer ver o bem do outro. Quem prospera quer ajudar. Quem prospera quer que tu prospere também. Só não quer que tu prospere quem não tem condições de fazer o que tu faz. Então usem isso para quebrar esses padrões de medo, de insegurança, de vergonha. Façam o que tem que ser feito. Vocês não vão realizar sonhos de vocês, os sonhos que vocês têm, pensando no que o outro vai pensar. Isso parece clichê, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E isso é um dos motivos mais fortes que nós criamos agora. Ai, Mari, que bom que fez sentido para ti. Porque fez para mim, tá? Há muito tempo, quando eu me dei conta... E um dia eu pensei assim, na vítima, né? Porque eu vivi um tempo na vítima. Isso eu quero... Ai, mas... aquela vitimização. Mas ninguém me ajudou. As pessoas não vão te ajudar. As pessoas não estão preocupadas em ti. Quando eu digo não vão te ajudar, em que sentido? Se tu não buscar ajuda, as pessoas não vão te ajudar. Mari, bora começar nossa mentoria. Bem-vinda! Olha ali, ó, minha nova mentorada aqui, Mari, ó. Te prepara, meu amor, que ó, isso a gente vai resolver. O que eu quero dizer pra vocês é isso, gente. Sabe? Às vezes a gente se trava e trava os nossos sonhos porque a gente tem medo do julgamento. Isso é normal, isso é meu, isso é teu, isso é de todo mundo. A diferença é quem faz mesmo assim, tá? A diferença de uma pessoa de sucesso e de uma pessoa fracassada é não ter desistido. A diferença de uma pessoa que conquista as coisas que quer e que não conquista é continuar mesmo na dor e no julgamento. Isso muda o jogo. Tanto que esse é o pilar e o motivo que vai acontecer o nosso evento presencial. Bom, primeiro que eu sou apaixonada por eventos presenciais, né? Amo! Ai, gente, uma vez fazia coração. Ah, olha ali, ó. Eu sou apaixonada. E em outubro a gente vai fazer o nosso evento presencial, né? Eu sempre tive o sonho de fazer um evento presencial, mas eu não queria que esse... Olha, Carol é nossa mentorada, já dando boas-vindas pra Mari. É isso, gente. Tá vendo isso aqui? Essa é a nossa comunidade da mentoria. É essa, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas nunca passou pela cabeça delas a questão de concorrência. É isso aqui, ó. O nosso grupo de mentoria tá sempre querendo que uma prospere, que a outra prospere. E tem uma frase que eu adoro que é: a vitória de uma autoriza a vitória das outras. Então, a vitória de uma pessoa autoriza a vitória de outras pessoas. Vibrem com a vitória dos outros. Vibrem onde os outros conseguem chegar. Porque isso vai validar e vai autorizar as tuas vitórias também. Essa vitória que tu comemora do outro vai autorizar a tua vitória. Agora, se a vitória do outro te incomoda, tu já está travando a tua. Se a vitória do outro te incomoda, se o faturamento do outro te incomoda, se tu pensa assim, eu não vou comprar um produto dele para não dar dinheiro para ele, isso vai fazer com que tu nunca prospere. Cuide os teus pensamentos, cuide os teus pensamentos. E o evento presencial vem muito vinculado com isso, né? Por quê? Porque eu queria muito fazer um evento presencial, mas em que eu fosse a treinadora. E não que nós tivéssemos que contratar um treinador de alto impacto. E o que eu fiz? No início desse ano eu fui fazer a formação para treinadora de alto impacto. Então, eu fiz toda a formação para que eu pudesse treinar
as pessoas que estivessem lá comigo. E eu fico muito orgulhosa disso. Eu vou treinar vocês. Então, em outubro, nós vamos ter 2 dias de imersão presencial em Porto Alegre. E agora eu posso até brigar. Às vezes as pessoas me diziam, Mel, mas Porto Alegre é longe. Galera, eu tô morando em Floripa, agora eu vou ter que ir pra Porto Alegre treinar vocês. Então não me venham com essa desculpa. A gente tem a aluna que tá vindo de carro de Minas Gerais. A gente tem aluna que tá indo de Recife. A gente tem aluna que tá indo de São Paulo. Então não, né? Não, distância, quando tu quer fazer dar certo, distância não é motivo, tá? Então, o que é muito legal? Eu estarei treinando vocês de forma presencial exatamente para isso. Por quê? Porque a gente precisa romper esses padrões, gente. Carol, 5 e 6 de outubro em Porto Alegre, tá? Qualquer informação me chama no direct que eu te passo. 5 e 6 de outubro, sábado e domingo. Por quê? Porque eu quero que vocês quebrem essas crenças na prática. Vai ter dinâmica de alto impacto, vai ter palestra de vendas em terapia, vai ter palestra sobre divulgação e marketing. Por que eu quero isso? Eu preciso que vocês entendam que crenças que limitam vocês estão colocando os sonhos de vocês no lixo. Uma vez eu escutei de um mentor meu que ele falou assim, tu não realiza os teus sonhos porque tu tem vergonha de vender a tua sessão. É ou não é? Cara, é a maior verdade do mundo. Então eu vou repetir essa frase para vocês. Vocês não realizam esses sonhos porque vocês têm vergonha, vocês não sabem como vender. E muita gente tem medo de dar o passo em relação ao investimento. Por exemplo, Mel, como que eu vou investir num evento presencial, para ir num evento? Como que eu vou investir para entrar numa mentoria? Eu vou esperar as coisas melhorarem. Posso contar um segredo? Nunca vai melhorar. Porque se até hoje tu fez a mesma coisa e não melhorou, tu tem que escolher um caminho novo. Tu tem que escolher um caminho diferente. E não adianta tu dizer assim, eu vou esperar algo. Sabe aquele ditado que diz, dá o passo que Deus coloca o chão? Sabe por que isso acontece? Porque Deus precisa saber qual é o caminho que tu quer seguir, meu amor. Deus vai botar o chão, mas ele precisa que tu escolha a direção que tu quer. Como que ele vai escolher por ti? Não quero, gente, presta atenção, é a minha visão. Eu quero que vocês peguem só a minha ideia. Podem pensar em Deus, em energia, em o que for da crença de vocês, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pede um direcionamento, mas a gente não diz pra onde a gente quer ir. Tu tem que decidir qual é o teu caminho pra ele poder botar o teu chão. Não adianta tu esperar que ele bote o chão, ele não vai escolher por ti. Ele não vai decidir por ti, é livre-arbítrio. Sucesso na vida é livre-arbítrio. Prosperar na vida é livre-arbítrio. É tu querer. Mel, não é tão simples assim. Sabe por que é? Primeira mentoria que eu fiz anos atrás, eu vou contar pra vocês. O custo dela era 45 mil reais. Na época, tá? Eu não tinha... Óbvio, naquela época, gente, era um sonho ter esse valor. Não tinha. Eu usei o cheque especial pra dar entrada na mentoria. Quando eu entrei, eu falei, eu vou fazer isso aqui dar certo. Em 3 meses, eu fiz o valor da mentoria. Em 3 meses. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu brincava com eles, né? Eu dizia pro meu mentor, se tu me mandar pintar o cabelo de verde, eu vou pintar, porque eu tô confiando em ti, eu brincava. Né? Então, eu fazia o que tinha que ser feito. E é rompendo essas crenças. É tu dizendo, Deus, esse é o caminho. Ou, né, o que tu acredita. Esse é o caminho que eu quero seguir. Me ajuda. Mas é tu que vai escolher, não é ele. Então eu tô aqui para te dizer que se tu precisa romper crença, quebrar esse padrão na prática, esteja comigo dia 5 e 6 de outubro no evento presencial que a gente vai ter. Vai ser sensacional. E eu costumo dizer que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma depois desse evento. É de verdade o que eu tô falando. Ontem mesmo de tarde a gente montou todos os detalhes do evento, escolher o material. Gente, vai ser assim, incrível o que a gente vai fazer, tá? E se tu precisa ter um norte no teu negócio,
se tu precisa saber como fazer pro teu negócio dar certo, escreve no meu direct assim que essa live acabar. Ou escreve aqui pra mim no comentário, tá? Negócio, que a gente vai fazer um encontro de 20, de 30 minutos pra mim olhar pro teu negócio e te dizer, é esse caminho que tu tem que seguir. É por esse caminho que tu tem que seguir, é isso que tá errado. Porque às vezes, quem está de fora, às vezes quem tem essa clareza, às vezes quem tá acostumado a ver os negócios de terapeutas consegue ver onde tá o delay do negócio que tu não tá conseguindo ver. Né? Então, o que a gente precisa entender? Que esses 3 pilares de clareza, de venda, né, que é o servir, e de como fazer, se tu não tiver isso claro para ti, tu não vai conseguir ter o resultado que tu busca. Não é sobre tua entrega, não é sobre a tua formação. Combinado, gente? Então me digam aqui, comentem aqui para mim, se essa nossa live de hoje, toda terça às 8h30, nós teremos live, todas as terças. Vai ser sobre conteúdo de negócio, vai ser conteúdo sobre mentalidade de empreendedor, vai ser conteúdo sobre faturamento, todas as terças às 8h30. Então, 2 recadinhos que eu queria dar, né? Combinado? Estejam comigo. Quem precisar, quem quiser saber sobre evento presencial, vai me chamar no direct. Quem quiser 20 minutos sobre o teu negócio, 20, 30 minutos, uma ligação comigo para entender o que está acontecendo no teu negócio, por que o teu negócio não está te deixando prosperar, me escreve negócio, porque aí eu sei que tu tava na live comigo. Por quê? Porque esses presentes eu dou... Ó, Brunão, tá vendo? Gente, eu amo vocês. Ó, o meu cabelo escovado, viu? O que eu quero? Que vocês me escrevam lá. E vocês me escrevam negócio, porque eu vou saber que vocês estavam comigo, tá? Porque esse é um presente que eu dou pra quem me acompanha, é o meu servir. Como eu falei pra vocês. Vocês me cederam o tempo de vocês me escutando. Vocês deixaram, né, de fazer algumas coisas pra estar aqui comigo. Então a minha forma de recompensar vocês é... Se alguém tiver alguma dificuldade para olhar para o seu negócio, eu vou olhar e vou te dizer, é por aqui que tu tem que ir. Então me escreve no direct negócio, que eu vou saber que tu estava na live comigo, ou me pede sobre o evento presencial, se tu quiser estar comigo em outubro em Porto Alegre. Combinado, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. E terça-feira que vem, 8h30, nós estaremos juntos de novo para falar sobre todas essas questões que empatam o teu faturamento, que empatam o teu negócio e que fazem com que tu não consiga realizar os sonhos que tu sabe que tem condições de realizar. Combinado? Espero vocês lá no meu direct agora, assim que terminar essa live. Um beijo, até terça!